Graça e paz, que o Senhor te abençoe e ore por nós, queridos, porque precisamos muito das orações dos irmãos. E mais uma vez estamos voltando com mais um dos nossos vídeos, falando sobre a maldição que Jesus levou na cruz. E na última vez que nós estivemos falando, no último vídeo, falamos sobre que nós estamos aguardando a volta de Cristo, né? Terminamos falando que com todo o pecado de Adão que ele cometeu, ele trouxe a morte a toda a humanidade, e que Cristo se entregou por nós e que Cristo está agora para voltar para levar sua igreja. Então, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Após a ressurreição de Jesus, ele permaneceu por 40 dias aparecendo aos discípulos, e nós não temos nenhuma informação que alguém que não fosse ligado a Cristo, que não fosse um crente em Cristo, tenha visto Jesus depois da ressurreição. Ele só apareceu a pessoas que realmente estavam envolvidos com o reino de Deus. O texto da palavra nos diz o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas, diz o texto aqui, com muitas testemunhas, né? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1 e verso 3. Após esse período, Jesus levou seus discípulos para o Monte das Oliveiras e deu-lhes as últimas instruções e voltou para o céu, conforme nós vemos no capítulo 16 de Marcos. Mandou pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, e voltou para o céu. E assim que ele volta para o céu, o texto diz, de Atos capítulo 1, verso 9 a 11, diz: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Então, meus queridos, nós estamos aguardando a volta de Cristo. Há muitas pessoas que não acreditam nisso. E existe até teólogos que acham que Jesus não vai voltar mais. Porém, eu creio nas Escrituras. Eu creio na palavra de Deus e estou firme, vigiando e orando e aguardando o dia da sua volta, pois ele prometeu vir buscar sua igreja. Pois bem,
Eu vinha falando sobre a questão, até aqui, de como foi preparado o plano da salvação. Já falamos que Cristo veio e morreu pelos pecadores, e já falamos deste plano, como foi feito, as profecias. E agora que Jesus já veio, já morreu pelos pecadores e voltou para o céu, e nós estamos aguardando a volta dele, eu quero dizer algo muito importante sobre esta salvação. A salvação, ela não é automática. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o fato de Jesus ter morrido pelo homem não faz dele um salvo. O sacrifício da cruz é suficiente para salvar toda a humanidade, mas só é aplicável na vida daqueles que creem. Por isso está escrito em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer será salvo. A salvação, ela está hoje garantida na morte de Cristo, na cruz, mas só será salvo quem crê neste sacrifício. João 3,16 é o texto mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E não é nada bom enfrentar a ira de Deus. E para escapar da ira de Deus, somente por meio da salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, verso 8, verso 9 e verso 10. Então, meus amados, a Bíblia ensina que para sermos salvos, precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor. Ter a Cristo como único Salvador, único, bem entendido. Mas todos os que estão nas igrejas estão salvos? É claro que não. Nenhuma pessoa, por ser frequentador de igreja, tem a vida eterna garantida, porque ele está assistindo cultos,
Isso não dá direito à vida eterna a ninguém. Agora, é interessante entender uma coisa, que a salvação ela está baseada unicamente em crer em Cristo e obedecer a sua palavra. Eu tenho descoberto que muitas pessoas que estão na igreja, elas estão baseando a sua salvação nos méritos dela. E uma pergunta-chave que eu tenho feito às pessoas é a seguinte: você tem certeza que está salvo? Algumas pessoas dizem, pastor, eu estou lutando para ir para o céu. E eu costumo dizer, se você está lutando para ir para o céu, você está perdido. Porque ele está baseando unicamente no esforço próprio. Algumas pessoas entendem que ele precisa de Jesus e mais alguns esforços para ter a vida eterna. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Uma outra coisa interessante, eu posso dizer que talvez uns 98% das pessoas às vezes não têm certeza da vida eterna estando dentro da igreja. Umas é por falta de conhecimento da Bíblia. Não é nem porque ela não tenha essa experiência, ela não sabe como definir, porque às vezes também não foi discipulada, ela não foi ensinada. E outros é porque nunca tiveram uma experiência real de salvação. E porque muitos crentes, além de não frequentar escola bíblica, também não leem a Bíblia. Eu tenho dito que o crente, já falei isso muitas vezes, que o cristão ele precisa de ler a Bíblia pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Mas o que acontece é que nós encontramos pessoas, grande parte das pessoas que estão frequentando cultos, nunca leram a Bíblia toda. E quando eu falo para essas pessoas, eu quero dizer que quando eu digo isso, eu não estou me colocando como melhor do que ninguém, mas eu falo às pessoas que eu leio a Bíblia 4 vezes no ano, e as pessoas ficam admiradas, como se eu fosse alguma coisa diferente dos outros. E eles perguntam como eu faço isso, e eu respondo que você só investe tempo naquilo que você acredita. Eu não acho que você tem que fazer a mesma coisa que eu faço. Mas uma coisa eu digo, você precisa ler mais a palavra de Deus, porque é daí que vem o conhecimento. E é daqui que vem a experiência e o sustento espiritual para a nossa vida. No próximo vídeo, estarei falando um pouquinho mais sobre essa questão de ler mais a palavra de Deus, de viver uma vida de oração e ter uma vida de comunhão através da leitura da palavra de Deus. É isso que é importante. Deus o abençoe.